Estamos há dias falando o quanto é muito importante ao ente humano entrar diretamente em contato com seus problemas. Temos muitos problemas em todos os níveis de nossa consciência. Não só problemas econômicos e sociais, mas também de natureza muito mais profunda. Vivemos com esses problemas e não parecemos capazes de transcendê-los. Nos conformamos com eles e os vamos arrastando conosco da melhor maneira que podemos. E no fim de tudo, aguardamos a morte. Mas a mente que vive a aceitar e a suportar os problemas é, por certo, uma mente embotada e incapaz de ver as coisas de maneira eficaz, de maneira contemporânea. Os problemas têm de ser resolvidos. Não se pode viver com eles. Viver com um problema é como viver com uma doença. Ou ela te destrói, ou você faz alguma coisa em relação a ela e se cura. E se a doença é incurável, a aceita e suporta conforme as suas forças. Em geral, vivemos com problemas, nos acostumamos com eles. E assim como a Terra está dividida em raças, em grupos, em nacionalidades, em sexo, em crenças religiosas, assim também a nossa mente está dividida. E cada divisão tem seus problemas. A mim me parece que a mente é incapaz de resolver qualquer dos problemas que se apresentem a ela. Tem de deteriorar-se pouco a pouco e espedaçar-se, tornar-se insensível. E dessa maneira, os seus problemas aumentam. Temos de resolver os nossos problemas, não como indivíduos, porém como entes humanos. Eu acho que há diferença entre um indivíduo e um ente humano. Nós somos coletivamente entes humanos, com as nossas peculiaridades, tendências, nossas nacionalidades. Somos ainda a massa. Não somos absolutamente indivíduos. A individualidade aparece muito mais tarde, quando ultrapassa todas as condições nacionais e religiosas. Então e só então você se torna um indivíduo. Mas, como a maioria é coletividade, é massa, suas relações com a sociedade se tornam mais e mais complexas, mais e mais exigentes. Exigentes de mais eficiência, de perspectivas mais grandiosas e mais amplas. Mas ou a pessoa resolve esses problemas em sua totalidade, ou ela é por eles destruída. É o que acontece com todas as civilizações. Quando uma civilização, um agrupamento humano, não pode resolver os seus problemas, então essa civilização, esse grupo, é destruído. Isso são fatos históricos. Nós, como entes humanos, temos muitos problemas. Com a frase entes humanos, eu me refiro à entidade que é o resultado de muitos milhões de anos. Essa entidade, o ser humano, tem muitos problemas e, infelizmente, ele vem fracionando os seus problemas e aceitando soluções fragmentárias. Vocês não estão aqui ouvindo palavras. Estamos procurando em comunhão e tentando compreender os problemas de cada um de nós. E se está meramente a ouvir palavras, intelectual ou emocionalmente, ou com uma defesa, isso é, se você estiver rejeitando ou aceitando irrefletidamente, isso impossibilita a comunhão.
Nós temos de comungar e de compreender nossos problemas particulares. Esses problemas são numerosos e exigem solução. Exigem que entre em contato com eles e deles se libertem. Portanto, vocês e eu devemos escutar um ao outro. Você está me escutando? Mas provavelmente não está escutando os seus próprios problemas, porque se tem um problema, o seu único desejo é resolvê-lo. Mas não pode resolver nenhum problema isoladamente, pois todos os problemas estão relacionados entre si. Quer se trate de problema científico, quer sejam problemas religiosos, psicológicos, econômicos ou sociais, qualquer problema. Todos estão relacionados entre si. Não pode resolver um só deles separadamente. Não pode se separar na vida como um cientista, como um artista, como um escritor, ou seja o que for, e tratar de resolver os problemas humanos desse ponto de vista particular, estreito e limitado. Dessa maneira, meu amigo, eles nunca serão resolvidos. E me parece que essa é a primeira coisa que cumpre compreender. Por mais inteligente que a pessoa seja, por mais que aceite a mais moderna teoria, a mais moderna filosofia, a mais moderna terminologia, ou por mais que esteja sujeita à influência da sociedade, ela precisa resolver os seus problemas em sua totalidade, e não na qualidade de burocracia, de dona de casa, de comunista ou socialista. Deve-se tomar o homem como um todo e resolver os seus problemas como um todo, não separadamente. Essa, acho eu, que é a coisa mais importante que se deve perceber. Que assim como dividimos a Terra em um mundo capitalista e um mundo comunista, um bloco ocidental e um bloco oriental, assim também dividimos os nossos problemas. Cada setor procurando resolver os seus problemas desassociados do todo. Assim, se nesta tarde vamos resolver os nossos problemas, e é possível resolvê-los totalmente, nós temos de penetrá-los. Mas para os resolver, você deve sair do seu canto, que tão diligentemente você tem cultivado, e olhar o problema como um todo. E não pode olhar o problema como um todo se não compreende em sua inteireza a questão do tempo. Você conhece o tempo. Só há um tempo. O tempo do relógio. Não há outro tempo. Não há com efeito nenhum amanhã, a não ser o amanhã criado pelo pensamento. Na realidade, não existe amanhã. Paciência, senhores. Eu já vou explicar isso. A questão requer muita investigação e não meramente que se diga: que idiotice esse cara tá falando? Existe um amanhã. Eu tenho de ir no escritório, eu tenho de ganhar dinheiro, eu tenho que comprar isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que ir em um certo lugar amanhã. Claro que há um amanhã cronológico. Nas 24 horas marcadas pelo relógio. Mas existe outra espécie de tempo? Nós fizemos o tempo, não o tempo cronológico, porém o tempo psicológico, como um meio de resolver os nossos problemas. Eu vou resolver o meu problema amanhã, amanhã eu faço isso, e depois eu faço aquela outra coisa. O pensamento inventou o tempo, uma irrealidade, e essa é uma das nossas dificuldades. Esse assunto requer muita investigação e não que se aceite ou rejeite, porque toda a nossa educação, as nossas maneiras de pensar,
a criação de uma utopia, que significa o sacrifício do presente pelo futuro, o desenvolvimento do caráter, a ideia de serei, terei êxito, ganharei, virei a ser, todas elas são na esfera do tempo que o pensamento criou. E o que o pensamento criou não é real. Só há um tempo, o tempo do relógio. O que a mente cria o tempo? Esse tempo do futuro, do amanhã, do próximo momento? Por que você diz que vai fazer uma certa coisa amanhã? Por que diz que vai deixar de fumar, vai começar aquela dieta na segunda-feira? A vontade, isso é o farei tal coisa, que está no tempo, no futuro, é um pensamento criado pela mente. Quando você diz que fará ou tentará, quando diz no todo, tudo isso indica que está jogando com um tempo artificial e não com o tempo cronológico. A mente inventa o tempo, em primeiro lugar, como um meio de adiantamento. Preste atenção nisso. Como um meio de adiar a ação. Toda a nossa educação está relacionada com o futuro, porque estamos tão insatisfeitos com o presente que não o compreendemos. O presente é complexo demais. O presente exige que aplique a sua atenção total a tudo o que faz, a todos os seus pensamentos, a todos os seus sentimentos. Ele exige interesse por tudo o que faz. Interesse por sua palavra, interesse por seus gestos, interesse por sua maneira de falar, de olhar. E isso requer uma tremenda energia, uma enorme atenção. Mas se você diz, eu não vou ser violento num outro dia qualquer. Você tem a não violência como um ideal que pretende pôr em prática. Como infelizmente se faz em nosso país, onde eternamente se fala de não violência, e cada um em seu ritmo continua violento. Inventa-se essa coisa como uma ideia, um meio de adiantamento, um ideal. E no interim, cada um faz o que quer. Continua violento, continua brutal, continua colérico, continua ciumento, invejoso e tudo mais, mas no fim estará livre de tudo isso. Assim, então, a mente inventou o tempo como um processo gradativo. Psicologicamente falando, gradualmente farei isso. Suponhamos que eu tenha de aprender alguma coisa. Eu não posso aprender imediatamente. Eu preciso de tempo. Preciso de vários dias, talvez de vários meses. Quer dizer, isso no sentido cronológico. Mas esse é um tempo completamente distinto daquele tempo que tenho em mente quando eu digo farei isso, vou me tornar isso, desenvolverei o meu caráter, resistirei, controlarei. Quando eu digo que eu vou fazer isso, o futuro está contido nas palavras. Eu vou. O presente ativo? Não. O presente ativo é e não será. Escute, preste muita atenção. A maioria de vocês provavelmente nunca pensou nisso. A alguns, o que se está dizendo vai parecer até um pouco estranho, fantástico ou irreal. Algo talvez inexplicável. A coisa, portanto, se torna
um ideal, uma teoria. Mas se você percebe que não há amanhã psicológico, nenhum amanhã, então nunca se pensará no serei. Serei bom, serei generoso, serei honesto, ou então serei menos corrupto. Quando a mente percebe claramente a questão do tempo como gradação, como uma forma de progressão, como meio de um processo gradativo, o homem se torna então totalmente real. Então, só se tem à frente o tempo cronológico e nenhuma outra espécie de tempo. A ação é então totalmente diferente. A mente deve perceber que não há um amanhã, porém, tão só um amanhã inventado. Você tem muitos problemas que pensa que vai resolver pela investigação, pelo adiamento, pelo perguntar a outra pessoa o que se deve fazer a respeito dele, ou então por um lento processo analítico, sendo que tudo isso é o processo de tempo. Se percebe que nenhum tempo existe, senão o tempo cronológico, você vê então na necessidade de resolver o problema imediatamente e não de adiá-lo. Senhores, quando tem um problema de fome ou de desejo carnal, esses problemas são imperiosos. Você não diz, amanhã eu vou comer. Vou satisfazer-me num outro dia o meu apetite sexual. Porquanto se trata de necessidades prementes que exigem uma atenção imediata. Mas nós, entes humanos, inventamos o tempo como um meio de procrastinação, como um meio de não entrarmos diretamente em contato com o problema, como um meio de fuga. Observe, por favor, eu vou me repetir mais uma vez. Para aprender, você deve ter uma mente curiosa, uma mente que exige, uma mente que questiona criticamente, que não aceita ou rejeita, uma mente capaz de investigar, uma mente que não conhece a autoridade, seja a autoridade do governo, seja a autoridade de Moscou, nem a nenhum outro país do mundo, nem a do seu guru particular. Uma mente que está aprendendo, investigando e indagando. Pois só assim se aprende. Só se aprende quando se rejeita tudo antes de começar. E isso, para a maioria de nós, é dificílimo. Nós preferimos continuar a viver no nosso mundo de lama, de reflexão e de repetição, criando problemas e mais problemas e com eles morrendo. Cumpre então a nós compreender profundamente a questão do tempo. Temos de viver tão completamente no presente que a mente não pense no futuro, porque não há futuro, a não ser aquele que a mente inventa. Viver completamente presente é uma das coisas mais difíceis. Não significa aceitar o presente e ir vivendo de dia em dia, em negligente e improfícua disposição do espírito. Um estado despreocupado do futuro, desinteressado do que irá acontecer. Muita gente, em razão do seu estado de desespero, de aflição, tenta de afastar de si todos os problemas e viver meramente de dia em dia. Isso não é viver no presente. Viver no presente significa que a mente não pensa no amanhã, porque compreendeu todo o processo do tempo. Não pode viver no presente, o que exige uma enorme aplicação de energia e atenção. Se a sua mente está condicionada como um hinduísta, como um sikh, como maometana e tantas outras estúpidas divisões criadas pelo homem, de tudo isso você deve estar livre para viver ardorosamente, completamente no presente.
Tem então o tempo um significado totalmente diferente. O tempo é morte. Vamos considerar a morte em relação com o tempo e em relação com o amor. Mas se não compreender o processo integral do tempo, você não vai poder entrar em contato com o problema da morte e, portanto, compreendê-lo. Se não compreender essa coisa extraordinária chamada morte, você não compreenderá o amor. Assim, então, o tempo, a morte e o amor estão relacionados entre si. Naturalmente, não temos tempo para analisarmos minuciosamente essa questão do tempo. Se não tivesse o tempo, entendido como amanhã, você iria se ver frente a frente com o seu problema pessoal, em íntimo contato com ele. De modo nenhum se deve pensar em adiar esse problema. Não há tempo para análises. O problema tem de ser resolvido imediatamente. E pode-se resolver imediatamente qualquer problema, quando a mente não está envolvida no tempo. Veja, senhores, ali está um cavalheiro a mexer as suas pernas sem se dar conta disso. Isso é extremamente comum nos dias de hoje. Você tem observado nas pessoas à sua volta milhares de vezes. Se você lhe disser, olhe, preste atenção ao que você está fazendo, ele vai se deter momentaneamente porque chamaram a atenção dele, atenção para o que ele está fazendo, e durante esse momento ele estará inteiramente cônscio disso. Porém, passado alguns minutos, recomeçará esse tique nervoso. E isso significa que ele não compreendeu o hábito como tempo. O tempo, pois, é produto do pensamento. O tempo é produto do nosso desejo de fazermos as coisas gradualmente, de queremos realizar ou promover, pouco a pouco, qualquer mudança ou transformação interior, psicológica, porque nós somos muito medrosos. Tememos fazer qualquer coisa imediatamente, porque não sabemos o que será do futuro. Se fizéssemos certas coisas, não saberíamos quais seriam as consequências e, portanto, desejamos levar tudo em consideração. O ontem, o hoje e o amanhã. E enquanto isso, os problemas vão se multiplicando. Mas se não tivesse nenhum amanhã, sendo amanhã a memória a reagir como um pensamento, e se tivesse compreendido a inteira estrutura da memória, você poderia ver que o tempo é um obstáculo à ação imediata. Senhores, eu percebo que vocês estão um tanto perplexos, mas não importa. De qualquer maneira, continue a escutar, porque esse assunto requer uma enorme atenção e não uma ilustração. Você sabe o que significa atenção? Para prestar atenção, você deve aplicar todo o seu ser, todos os seus pensamentos, todos os seus nervos, tudo num dado momento. Nesse estado há uma atenção completa e nele todo o problema, mesmo o mais insignificante, cessa. Você deve aplicar toda a sua atenção, por exemplo, ao hábito de fumar ou a outro hábito que tenha, seja sexual ou de outra natureza. Você só pode dar atenção completa quando não cria um obstáculo a essa atenção, dizendo, amanhã eu começo a fazer isso. Ou então ficar pensando, que resultado isso vai dar?
Eu quero um resultado satisfatório. E tudo mais que a memória nos sugere e que constitui suas reações. Para compreender a morte, você deve se pôr em contato com a morte. A morte, para a maioria de nós, é uma ideia que se deve evitar. Porque para nós, em geral, a morte é algo de remoto. Pelo menos pensamos que ela só virá amanhã ou talvez daqui a 10 anos. Algo que está à distância de nós. Não a queremos perto de nós e por isso nós temos muito medo de entrar em contato com ela. E por causa desse medo, nós inventamos teorias. A ressurreição, a reencarnação, a esperança. Porque de fato sentimos medo. O pensamento fez da morte uma coisa distanciada de nós e a que devemos fugir. E com o fim de fugir à morte, nós temos crenças, temos dogmas, temos ideias. Para compreendermos a morte, devemos compreender a vida. As duas não existem separadamente. Preste atenção a isso, por favor. Se tratar de investigá-la, verá que a morte é um dos fatos mais extraordinários da vida. E que se não a compreender, não compreenderá a vida. As duas estão relacionadas entre si. Não são dois fatos separados. Porque se não compreendemos o viver, não podemos compreender a morte. E o que é realmente o seu viver? Não teórico ou ideologicamente. Não uma certa coisa que procura ocultar dos outros. O que é ele realmente em cada dia, em cada minuto da sua existência? Você já refletiu nisso alguma vez? Estar-se preso ao emprego, ter de frequentar diariamente um escritório, sujeitar-se a insultos e desumanas humilhações, a tantos sofrimentos, desesperos, ciúmes, incertezas. Nunca estar livre de coisa alguma, porém sempre arcar com pesadas responsabilidades, sempre com medo, sempre competindo, sempre cheio de vãs ambições. Ser muito inteligente e astuto, ser hipócrita, dizer o que não se sente, ir se vivendo de qualquer maneira, já que não se pode alcançar poder, não se pode alcançar uma posição importante. É isso que chamamos vida. Uma vida de confusão, de conflito, de aflição. Uma vida de profunda angústia, de ansiedades e desespero. Desespero que nos faz engendrar por filosofias e esperança. Essa é a sua vida. Essa é a minha vida. Esta é a vida que queremos levar para além da morte? Pois só conhecemos essa face da vida. Não lhe conhecemos a outra face. Não conhecemos realmente a morte e, no entanto, a tememos. E por isso dizemos: a angústia, o conflito, a agitação em que vivo, tudo isso é tolerável. Eis o que você é, com suas astúcias, com seus problemas, com aquele ou aquela que pensa amar, mas infelizmente não sabe em absoluto o que significa a palavra amar. Com ela você só entende a pessoa e a família com que vive e coopera, suas companhias, seus apetites sexuais. Com tudo isso está identificado. Só isso conhece e a isso você chama de vida. Então eu sinto dizer, mas não compreendemos a vida. A vida é algo que tem de ser vivido e fluído. Fluido não em referência à noção de prazer e dor. A vida é algo que exige plena atenção, para ser vivido de momento a momento. E não na aflição, não no conflito.
não na dor e no desespero. A vida é para ser vivida. E só se pode viver completamente no presente, quando não tem futuro, quando não tem tempo. Não compreende o viver porque nenhum de vocês compreendeu os seus dolorosos problemas, a sua solidão, as suas agonias, o seu desespero. Não resolveu os seus problemas e eles aí estão à sua volta. Você pode escondê-los, você pode fugir deles, você pode se tornar um comunista, pode se devotar a serviços humanitários, o que é meio que puro contrassenso, mas no fundo nada resolveu. E se não resolveu o problema do viver, não resolveu o da morte. Você pode fugir, você pode ter crenças inumeráveis, você pode ter consolações, ou então pode racionalizar a morte, dizê-la inevitável e que faz parte da existência igualmente como um conflito. Porque dividimos a vida em viver e morrer, não compreendemos nenhuma e nem outra coisa.